Cristo, festejai os céus, e vós os que neles habitais. Então aqui há uma expressão de regozijo, e essa expressão de regozijo, ela acontece no céu, os céus. O fato se dá pela morte de Cristo. E quando Cristo morreu na cruz, o céu por um momento se entristeceu, mas depois isto foi motivo de alegria. Ali foi derrotado o inimigo. E a visão está dizendo: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo de nossa alma, ele tem uma visão melhor do que qualquer ser humano do tempo. Depois de Deus, quando se fala de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e os anjos de Deus, podemos assim dizer, quem mais conhece o tempo, quem mais conhece a cadeia profética é o adversário. Então, ele sabe por experiência como Deus age na história, como Deus trabalha com o tempo. Ele conhece. Por outro lado, também, ele conhece a plenitude dos tempos, ou o fim de todas as coisas, melhor do que qualquer um de nós. E a palavra de Deus está dizendo que à medida em que o tempo é abreviado, em que o tempo avança, o que nós encontramos? Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele então agora concentra toda, vamos dizer assim, a sua artimanha em direção ao povo de Deus aqui na terra. Se bem que a palavra de Deus está dizendo: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando nós analisamos esta declaração, há mais de 2000 anos, podemos assim dizer, o que diria agora o céu acerca desse tempo que o diabo é conhecedor também? Não é que ele conheça igual a Deus, mas ele sabe que a história desse mundo vem desenvolvendo. E aqui, queridos irmãos, pessoalmente, eu creio que nós estamos no momento final. Tá? E nós vamos falar um pouquinho durante o final de semana sobre isso. E nós fazemos parte do grande drama, tá? E do último ato aqui na terra dessa luta entre o bem e o mal. Amém. Então nós estamos vivendo no momento mais solene da história desse mundo, nos momentos decisivos para o nosso tempo. E algumas coisas a gente programa, mas o Espírito Santo vai nos levando a algumas coisas. Então vamos começar dizendo algumas coisas aqui. Vacina não vai resolver o problema do mundo. Não vai melhorar. Tá? Só vai piorar. Só piorar. O mundo nosso, ele está indo para o colapso e o final. E se não fosse a intervenção divina, esse mundo nosso realmente iria para o abismo total. Mas nós sabemos, biblicamente, que nós estamos cheios de esperança, porque a volta de Cristo está mais próxima do que nunca.
Antes de nós analisarmos aqui um aspecto de como Satanás ele entende a brevidade do tempo, nós temos que entender algumas coisinhas e recapitular algumas coisinhas que você já sabe, né? Diz que, sendo expulso do céu, ele estabeleceu o seu reino neste mundo e desde aquele tempo tem lutado incansavelmente para afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência de mente sobre mente. Então agora vai ser um conflito que ele vai usar a mente do ser humano, e uma vez que ele consegue seduzir a mente do ser humano, o ser humano ele passa a ser, vamos dizer assim, um tentador para o seu semelhante, um instrumento do inimigo para que Satanás possa, vamos dizer, receber a homenagem. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o trono da besta. Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes. Em vez agora da serpente atuar diretamente, né, ele vai usar o próprio homem para que o homem seja o seu instrumento e assim possa exercer a tentação sobre os homens. Diz que acresceriam os fortes, corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante coercivo. Sob a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações em sindicatos e em sociedades secretas. O que seria uma confederação? Tá? Vamos usar aqui uma que está assim, uma associação de bairro. É uma confederação. Tá? Mais tarde, esta associação de bairro ela vai ser um instrumento opressor sobre o povo de Deus. Uma liga, um clube de diretores lojistas. Aparentemente, está se formando ali um grupo de pessoas com um senso comum para colocar regras sobre o comércio, tem os seus aspectos positivos. Mais tarde, serão os instrumentos que Satanás, ele, vamos dizer assim, operará por essas confederações, sindicatos e sociedades secretas. Então, saindo aqui nesta noite com essas três coisas em mente, Confederações seriam associações, mas não coloca aqui associação da igreja, tá? Seriam associações comerciais, associações de bairro, associações de lojistas. As pessoas estão se unindo em grupos que têm um objetivo comum para que mais tarde possa ser um instrumento nas mãos de Satanás. E os sindicatos também serão os meios que Satanás utilizará para oprimir o povo de Deus. E as sociedades secretas, tá? No nosso mundo, não vou entrar aqui nos detalhes das sociedades secretas, tá? Mas o nosso mundo ele é regido por essas sociedades secretas, por esses sindicatos e por essas confederações. E essas coisas vão se unir. Vão se unir com o quê? Com o mundo do poder político, vão unir com o poder religioso, os grandes líderes religiosos farão parte desta junção de forças que vão assolar o povo de Deus. E tudo isto, vamos dizer assim, acontecendo diante dos nossos olhos e algumas vezes perceptíveis e outras vezes imperceptíveis. Tá? Mas nós precisamos sair daqui com uma visão. Tá? Às vezes eu ouço assim, na igreja adventista, o decreto dominical agora só falta assinatura. Irmãos, o diabo deve dar risada disso. O decreto dominical já é uma coisa estabelecida na mente de Satanás, na mente das sociedades secretas, desde a época da irmã White. Tá? Aliás, desde a época da terceira mensagem angélica, que começou em 1854, Satanás já começou a trabalhar em torno de meios e maneiras que ele pudesse usar o ser humano para que o ser humano fosse
um tentador para o seu semelhante. Então nós não precisamos ficar aqui esperando a assinatura, tá? Isso é ilusório, tá? O pecado dominical já é uma realidade, tá? Ah, porque agora tal governante, vamos esquecer disso, tá? Então veja bem, essas forças elas estão sobre o mundo, elas operam sobre o mundo, e algumas das vezes nós não conseguimos enxergar essas coisas. Olha o que a irmã White vai dizer ainda. Ela vai dizer que as forças do mal estão arregimentando e consolidando-se. Então você começa a ver as coisas, elas se fechando. Tá? Há um outro texto que ela diz que as nações elas serão agitadas até o centro. Então aqui você mentaliza esse passador e aqui você mentalize vários países, né, se convergindo a um ponto central. Tá? Então veja bem, então existem forças do mal que estão se arregimentando dia a dia, estão se fortalecendo para combater a Deus aqui na terra. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Eu estava comentando com o irmão aqui, o Concílio Vaticano II, que foi feito há mais de 50 anos atrás, foi assim, talvez o concílio que durou mais tempo que eu entendo na história, né, que eu sei, do movimento romano, e ali foram estabelecidas bases. Então Roma, de uma forma, vem plantando há mais de 50 anos para os nossos dias fazer uma grande colheita daquilo que eles lançaram bases, né? E só uma dessas bases, para quem viveu um pouquinho mais, assim, quem é mais dos anos 70, foi a época de Billy Graham. Billy Graham foi um dos grandes oradores e respeitados até hoje no mundo religioso e no mundo protestante. E Billy Graham conseguiu encher o Maracanã, né? E as pessoas iam assistir às suas conferências. E quando o Billy Graham, então, ele acabou de fazer as suas realizações, a sua série de conferências, né? O que aconteceu? Ele disse para as pessoas: olha, vocês agora vão ficar sem agora as grandes concentrações, então vocês vão procurar uma igreja evangélica. E foi aí que começou a surgir os movimentos neopentecostais. Então existem os movimentos protestantes, e dos movimentos protestantes começou a surgir os movimentos pentecostais. E dos movimentos pentecostais, agora nós estamos no tempo dos movimentos neopentecostais. Essas coisas que a gente vê na televisão no dia a dia aí, né? Essa confusão religiosa. Tá? Então isso é o tempo. Então isso tudo é coisas que foram plantadas, né, há mais de 50 anos atrás. E aí o que acontece? Depois que Billy Graham morreu, aliás, momentos depois que ele fez essa série de conferência, ele foi convidado para receber o Santo Padre lá em Roma, né, o representante máximo da Igreja Católica. Só para a gente ter uma visão assim, irmãos, que as coisas não acontecem da noite para o dia, assim, de uma forma assim no estalo, né? Elas vêm se desenvolvendo, o mal vem se consolidando, ele vem se robustecendo, né? Satanás vem preparando, né, o seu exército aqui sobre a terra. E quando você olha lá para o livro de Joel, que fala sobre os gafanhotos, né, fala que lá é um exército numeroso, né, ou até certo ponto incontável. Então, dentro dessa visão, né, Satanás ele vai agindo à medida em que o tempo vai abreviando. Que nós tenhamos então essa visão. Diz que um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo engano e injustiça naqueles que estão se unindo em sociedades secretas. Olha, a irmã White, ela não esmiuçou assim muito as sociedades secretas, tá?
mas ela pontuou algumas coisas sim, que as sociedades secretas, né, são meios que o inimigo iria trabalhar e que muitos fariam parte desses movimentos, que nós não veríamos algumas coisas, né? E é até bom que a gente não estude algumas coisas das sociedades secretas, tá? Não é o plano de Deus a gente ficar estudando lá, vasculhando coisas lá de graus e graus, tá? Mas a gente tem uma visão por alto de que é a maneira como ele trabalha nos últimos dias, tá? Diz assim: aumentarão em número e poder as confederações, tá? Eu estava um certo tempo, eu estava em BH, na capital mineira, e lá estava pessoas vendendo água mineral na parte de baixo da rodoviária. Para quem conhece Belo Horizonte, tem a parte alta, e você desce uma escada, e a parte de baixo, onde de embarque e desembarque. E ali, pessoas que vendem água mineral, credenciadas, se elas não estiverem ligadas a uma associação, se elas não estiverem ligadas a um tipo de confederação, tá, em torno de um objetivo comum, elas não conseguiriam vender água ali. Eu fiquei sabendo daquilo, né? Então veja bem, à medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo as pessoas mais se reunindo em blocos, em segmentos, em confederações, de tal maneira que essas são forças do mal que estão se arregimentando. Diz que essas confederações suscitarão influências contrárias à verdade, formando novos grupos de professos crentes que viverão segundo suas enganadoras ideias, tá? E quando se fala de confederações, irmãos, nós temos que entender também que igrejas, tá? De 1844 para cá, o segmento de Babilônia, o segmento religioso do mundo vem num declínio, e cada vez mais essas igrejas, elas são movimentos que Satanás está criando para colocar obstáculos para o povo de Deus no momento final. Diz que alguns apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso tem dois aspectos, né? Isso tem um aspecto de que de 1954 para cá, grupos religiosos protestantes apostataram da fé. Isto tem também um aspecto para nós, tá? Muitos nesses últimos dias que são apenas leitores superficiais da palavra de Deus não vão resistir aos enganos sedutores de falsas doutrinas. Oraram bem isto? Leitores superficiais da palavra de Deus não vão sobreviver nos últimos dias. Nós vamos ouvir voz de todos os lados dizendo: este é o caminho, tá? E se nós não tivermos ancorados na palavra de Deus e no espírito de profecia, mesmo que nós estejamos conhecendo a trajetória dos eventos finais, nós não iremos subsistir. De tamanho que vai ser o engano, irmãos. Tá? E vozes vão aparecer dizendo: este é o caminho, andai por ele, e não será a voz de Deus. Às vezes nós contentamos com o estudo só da lição da escola sabatina durante a semana. É importantíssimo, tá? E às vezes nós temos aquele lado de tradição religiosa, né? Eu fiz a minha lição. Tá? É importante isso. Ele estuda a lição toda. Estuda a lição, importantíssimo isso, e deve estudar mesmo, tá? Mas, irmãos, nós precisamos cavar profundamente a palavra de Deus. Aqueles que não estiverem sendo ensinados por Deus não vão sobreviver os últimos dias, tá? E se nós não tivermos um estudo da palavra de Deus, pedindo a orientação de Deus, pedindo uma comunhão com Deus, através da palavra de Deus, nós não vamos subsistir aos ataques do engano. Então que Deus nos ajude a entender isso. Ela diz ainda, a igreja, quando se lê aqui a igreja, não mentaliza aqui a igreja adventista, tá?
Ela diz assim: a igreja protestante, o movimento protestante, que se opõe à verdade, apostatado, e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. O caminho está sendo aparelhado em proporções vastas para a manifestação dos prodígios de mentira, mediante os quais Satanás pretende enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Nós ainda não estamos vendo os milagres de Satanás. Ele não está fazendo milagre para o povo de Deus. Ele está criando só lá um barulho lá fora. Mas ele está reservando os possíveis milagres para o povo de Deus. E se nós tivermos uma fé, e esta fé for uma fé nominal em Cristo, e se esta fé que nós tivermos não é uma fé que se apodera da palavra, nós poderemos ser iludidos com os enganos dos últimos dias. Nós estávamos no Pará, e aí uma senhora líder de uma igreja, né, e ela me procurou e disse: pastor, né, eu estou assim, Deus está falando comigo. Que bom Deus está falando com a senhora, né? E Deus me falou que a hemoterapia é muito bom, é divino. Que hemoterapia? Você pegar sangue aqui, colocar sangue aqui, né? Para esse sangue ser uma autodefesa do seu corpo e livrar você de doenças. E aí eu tentei argumentar com ela: você sabe a procedência de quem ressuscitou essas coisas aqui no Brasil? É uma pessoa espírita, né? Não. Deus me falou. E Deus me mostrou a mensagem de saúde junto com isso. Então Deus mostrou para ela a hemoterapia, e Deus mostrou para ela os 8 remédios esboçados de profecia. Olha como é que o diabo trabalha, né? Ele mostrou um quadro real para ela, tá? De Deus, que são os 8 remédios, e ele mostrou para ela um sistema diabólico para que ela interprete como sendo de Deus. Então, queridos irmãos, a igreja, quando se fala aqui, a igreja apostatada do movimento protestante e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. O caminho está sendo aparelhado em proporções vastas para a manifestação dos prodígios de mentira, mediante os quais Satanás pretende enganar, se possível, até os escolhidos. Este é o tema que eu estou vivendo, tá? Então, o fortalecimento do engano, as confederações, a igreja, o Estado. Então, agora é o seguinte: e à medida em que o tempo vai avançando, né, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai então agora manifestar a sua ira de uma forma que até então nós ainda não presenciamos essa ira nos nossos dias, como ela está reservada para o momento final. E aqui que nós queremos terminar aqui nessa noite, com 2 textos para mim. Aliás, antes de nós chegarmos no final, olha o que ela vai dizer, tá? Tem estes um só pensamento. Então ela vai citar Apocalipse 18, 3, 7. Se você fizer um estudo lá, você vai ver as nações, você vai ver o sistema religioso apostatado, que ela chama, a palavra de Deus chama de Babilônia. Você vai ver os mercadores da terra, e depois lá no capítulo 18 vai dizer quem são os mercadores da terra, que se enriquece a luxúria de Babilônia. No capítulo 18 diz lá que são os grandes homens da terra. Então, quando você vê hoje os grandes homens, os grandes empresários, os grandes homens de influência religiosa, os grandes homens da política, os grandes defensores do meio ambiente, eles estão assim, se formando um só pensamento. As nações estão sendo agitadas até o centro.
Tá? E os homens estão se voltando a uma unidade de pensamento. E ela vai dizendo, né, que haverá um laço de união universal. E aí você começa a juntar essas coisas, você começa a juntar sindicatos, você começa a juntar associações, você começa a juntar clubes, você começa juntas, ligas, movimentos que estão se unindo em blocos. E aí veja bem, que haverá uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Então este é o momento final que espera o povo de Deus. E diz o seguinte: e oferecem a besta e o poder e a autoridade que possui. Tá? A mãe vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Tá? A autoridade e o poder que a besta perdeu em 1798, e aqui está dizendo que como vamos dizer assim, alcançado esse poder e essa autoridade. Quando você vai em Apocalipse 13, você vai ver que o dragão dá à besta o seu trono, dá o poder, dá a grande autoridade à besta, e agora o que acontece? Mas chega um momento que a besta, ela perde a sua autoridade. Essa palavra autoridade no capítulo 13 é uma palavra muito significativa. E um dia desse eu estava, não sei se foi em Monte Sião, falando um pouquinho sobre isso. O que é poder e o que é autoridade. Então, eu vou ilustrar para vocês aqui, tá, o que é poder e o que é autoridade. E aí eu ilustro como pastor. Tá? Vamos dizer aqui que nessa noite tem alguém que me convide para fazer um casamento. Eu tenho poder para fazer um casamento? Sim. Tenho poder. O que seria esse poder? Eu tenho sabedoria, eu já fiz alguns casamentos, as leis do país, elas não implicam comigo se eu fizer um casamento, então eu tenho poder, eu sei fazer um casamento, eu posso fazer um casamento. Mas eu sou um pastor aposentado. Aí eu preciso de um voto anual da associação para fazer um casamento. Vamos chamar isso de autoridade. Eu preciso dessa autoridade. Então você pode fazer um casamento. A associação falar assim: você não pode fazer um casamento. O que vale o meu poder? O que vale a minha sabedoria? Então foi isso que aconteceu com Roma. Tá? Aonde que estava a autoridade de Roma? Roma buscava o Estado, no caso, Europa, a monarquia, o rei ou a rainha, e dizia o seguinte: olha, persiga os cristãos. Irmãos, no que eu entendo, o Papa não vai perseguir ninguém. Ele vai ficar só atrás da cortina, dizendo que o amor é a coisa mais linda. Tá? E o Estado fazendo a vontade de Roma. A gente pensa assim, né? O líder de Roma, ele vai ser perseguido. Não, tá? Ele só vai ficar atrás dos bastidores, incentivando a matança. Roma não muda, não mudou. Tá? Roma, ela se acomoda como um camaleão, para depois ela dar um bote final. Tá? E ela usa o Estado. Então o Estado vai devolver para Roma a autoridade que ela perdeu. Aí ela vai poder exercer o poder. Então o que seria a autoridade e poder juntos? Né? A autoridade é o direito de exercer o poder. Pode exercer o poder. Tá? E por um momento, Deus deixará que as forças do mal, que estão se consolidando, que estão se arregimentando, elas então agora coloquem em execução aquilo que está sendo elaborado há muito tempo. Então vejam bem, e oferecem a besta e o poder e a autoridade que possui.
Então agora, o que seria então essa junção aqui? Não vamos entrar aqui nos detalhes, isso aqui é Apocalipse capítulo 17, um estudo aqui que nós já fizemos com os irmãos aqui um dia, tá? Mas veja bem, então é uma junção do mundo político, do mundo religioso, dos sindicatos, das secretas, das confederações, das nações, dos grandes homens da terra, dos grandes líderes religiosos, e podemos incluir aqui a massa, né, as multidões desse mundo, né? E dentro disso aqui, irmãos, a besta agora tendo a sua autoridade e tendo o poder que ela foi conferida ali pelo dragão no capítulo 13. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência. E aqui nós não vamos entrar aqui se máscara é saudável, se não é, se vacina é saudável, se não é, não é um momento aqui. Vamos entender só isso aqui, tá? Qualquer uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela sabe que depois do ano passado, de março para cá, nós somos conduzidos pelo Estado. O Estado diz, fique em casa, coloque máscara, vacina. O que isso tem a ver com o decreto dominical? Tá? Já é um treinamento, tá? Para que mais tarde o decreto dominical vamos dizer assim, é uma imposição sobre a consciência, tá? O que é a consciência? A consciência é onde nós fazemos as nossas decisões. É onde eu decido o que é certo e o que é errado pela consciência. Deus nunca obriga, força a consciência de uma pessoa. Deus dá luz, Ele dá evidências para nós, do que é a verdade, do que é o correto, do que é certo, do que é justo. Mas Deus não impõe. Nenhum sistema educacional que impõe de um líder que educa, estou me colocando até como pastor, tá? A sua vontade sobre os membros, irmãos, é do plano de Deus. Isto é a escola de Roma. Um marido que oprime a consciência da sua esposa, tá? Ele está fazendo, né, jus à obra de Satanás. A esposa que oprime os seus filhos, né, não dá liberdade de consciência para os seus filhos. Ela dita as normas. E uma certa feita, é só não entender isso aqui. Nós estávamos em Caratinga, e aí encontramos uma senhora que contou a sua história para minha esposa. Duas crianças assim, enérgicas, e ela contratou então uma babá, e ela olhou para a babá e disse o seguinte: olha, se você não der conta da casa, não vou te cobrar muita coisa não, mas priorize os meus filhos. E ela diz: olha, eu sabia das duas crianças que eu tinha dentro de casa, né, muito arteiras, travessuras e tal. E ela chegava em casa e então, veja bem, e as crianças estavam ali tudo arrumadinho, ajustadinhas, né? E ela ficou assustada. Foi passando os dias, ela foi observando, né, que ela chegava em casa, as coisas no seu devido lugar, e as crianças também bem comportadinhas, e até que um dia ela conseguiu descobrir o que estava acontecendo. Ela colocava as duas crianças em duas cadeiras, e com uma caixinha de fósforo, e dizendo o seguinte: olha, aqui tem baratas aqui dentro. Se vocês saírem para fazer alguma coisa agora, eu vou soltar as baratas. E as crianças tinham medo de barata. O que acontecia? Ela conseguia produzir um comportamento até certo ponto exemplar naquelas crianças. Mas era um domínio da consciência, da mente daquelas crianças pelo medo. Então Satanás está trabalhando para dominar consciências, inicialmente com medo e mais tarde pela força. Medo, força e engano. Então tudo está se convergindo nesse aspecto. E a sua ira, ela abrevia à medida em que o tempo avança. Satanás, ele olha no cronograma de Deus
E ele diz, olha, meu tempo está sendo abreviado. Meu tempo está sendo encurtado. Tenho pouco tempo. Não tenho mais o que eu tenho. O fim de todas as coisas estão chegando, né? As nações estão sendo agitadas. As confederações estão aumentando, tá? Os sindicatos estão fortalecendo. As greves estão se tornando cada vez mais comuns no nosso mundo, né? E o mundo está prestes a explodir. E então, irmãos, diante disso tudo, ele está esperando o momento em que ele vai dominar por completo a consciência, a mente, ou tentará dominar a mente de toda a humanidade. Quando você lê Apocalipse, você vê lá escravos, né? Você vê muito questão dos escravos, mas pastor, a escravidão não acabou, tá? Esse domínio da mente, tá? Um líder religioso dominando a mente de uma pessoa, e a pessoa fazendo somente o que o líder manda, ela se tornou um escravo. Tá? Então, quando isso aqui é anulado de uma pessoa, a consciência é anulada de uma pessoa, ela se torna apenas um robô, uma máquina viva a ser visto do outro lado. Tá? Muitas pessoas nesse mundo só reconhecem o chicote dos seus ministros. Medo do fogo eterno, medo da perdição, medo de que Deus esteja criando alguma dificuldade na vida deles. Tá? E aí nós precisamos lançar fora o medo, pedir a graça de Cristo, né? No livro de João vai dizer que o medo produz tormento. Então Deus quer abolir o medo do seu povo. Irmãos, se nós estivermos entrando no decreto dominical com medo, né, nós já estamos 30% de defasagem, no mínimo, tá? Então que Deus tenha misericórdia de nós, porque a nossa natureza humana, a minha natureza, é uma natureza medrosa, tá? Então Deus tem que fazer uma obra especial na nossa vida, né, de nós não termos medo de perder a vida pela causa de Cristo. Passo a passo, o mundo está ficando nas condições que reinavam nos de Noé. Todo imaginável crime é cometido. A cúpula da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade e a força empregados para fazer com que os homens se liguem às confederações e sindicatos. E ela vai fazer esse link, essa conexão entre os de Noé, e ela dizendo que os sindicatos, as confederações, né, diz que estão assim, atando-se a si mesmos em molhos para a queima dos grandes fogos dos últimos dias. Às vezes você vê isso na internet, às vezes você vê lá num canal de youtuber lá, uma pessoa, ela vai o quê? Ela vai angariar seguidores ali, né? E ela vai jogar as suas ideologias, ou ela vai compartilhar as suas ideologias, tá? Então, o mundo, todo segmento, tudo que você vê hoje, irmãos, as pessoas estão se unindo em blocos, tá? E o que acontece? Para a queima dos fogos dos últimos dias. Tudo isso é a operação de instrumentos satânicos. A esse ciclo de crime, de loucura, o homem chama de vida, né? Irmãos, esse conceito de vida no nosso planeta hoje, né? Esse mundo nosso, vou usar aqui uma expressão que uma senhora um dia me disse. Eu achei uma expressão muito exata. Ele já deu o que tinha que dar. Não tem mais nada aqui não. Tá? Então, o que Deus chama de vida, neste mundo aqui a coisa tá difícil de nós alcançarmos essa realidade. E aqui nós vamos chegar ao momento final. Estamos nas próprias cenas finais da história da Terra. No entanto, há poucos que o reconhecem, porque o mundo se interpôs entre Deus e sua alma. O que impede as pessoas de terem uma visão dos últimos dias? O mundo. E o que é o mundo? Essa questão de mundo, irmãos, durante muito tempo, desde quando eu entrei na igreja, e olha que o tempo que eu entrei na igreja, há 43 anos atrás, era muito diferente do que hoje. Tá?
naquele tempo, muita coisa era bem diferente do que hoje. Tá? Se chegava numa escola sabatina, os membros tinham vontade e até brigavam para passar lição, discutir lição e, vamos dizer assim, expor as ideias que eles aprenderam, né, durante a lição. Algumas das vezes, na porta da igreja, quando eu comecei o ministério, eu recebi algumas irmãs da igreja, né, zelosas, e eu diria que é um santo zelo, né? Pastor, o senhor só abriu a Bíblia, o senhor mencionou só um texto, pastor. Vamos estudar a palavra, pastor. Se eu chegasse na igreja há 40 anos atrás, irmãos, e fizesse um programa de encenação na igreja, a igreja lá na porta da igreja, às vezes na porta da igreja, e às vezes eu vi algumas das vezes, né, alguns pastores que eu vi, né, pastor, isso não é hora de encenação, isso é hora da palavra. E em meus últimos anos de ministério, pastor, hoje não vai ter sermão, hoje vai ter programa. Tá? Então nós estamos aprendendo que o programa substitui a palavra. Tá? E eu dizer para eles, tá bom, vamos ver programa. Pastor, que bom. Entendeu? Irmãos, então nós estamos nas cenas finais da história do mundo. Né? Vamos lá, vamos com o conceito de mundo. Tá? O que é o conceito de mundo? Então, no passado, a igreja, o que era o conceito de mundo no passado? O conceito de mundo na igreja no passado, a igreja não aceitava tipo de vestuários, tipo de adornos, a igreja não aceitava. Isso era ponto, não vou dizer que 100% em todas as igrejas, né? Mas na maioria das igrejas que eu conhecia, né, a igreja era pautada por alguns pontos. Mas o mundanismo é muito mais do que isso, irmãos. É essas coisas e muito mais. O mundanismo é concentrar as nossas atenções aqui neste mundo. É colocar os nossos olhos, que esta é a nossa pátria. É nós termos algumas ideias de que isso aqui vai prosperar mais ainda. E que não vamos ter mais tempo aqui. E que não vamos ter muito tempo aqui. Tá? Quanto mais nós rompermos os nossos laços com este mundo, mais nós vamos entender que nós estamos nas cenas finais da história desse mundo. E que as coisas estão se fechando. E a serva do Senhor diz que os servos de Deus, eles veriam os sinais do perigo que se aproxima. E mais do que isto, a serva do Senhor vai dizer ainda que nos últimos dias Deus teria servos fiéis, e você ore a Deus, e eu oro a Deus para que eu seja um destes, que eles iriam reconhecer a proximidade da vinda de Cristo. E o fim de todas as coisas está próximo. Então Deus teria aqui homens aqui na terra que eles veriam essas coisas. E eu pergunto, Senhor, será que eu estou vendo? Será que eu estou enxergando? Será que eu estou... Ou eu só estou desculpe a expressão, né? Estou numa bolha e eu disse, não, o que está acontecendo? Né? Não, vai melhorar, vai passar, vai se organizar isso aqui. E não irei falar sobre isso, mas eu tenho que falar, né? Porque às vezes a gente vê, não é o caso aqui. O nosso Brasil ele está agora novamente voltando a um conflito de ideologia entre esquerda e direita. E aí a mídia começa a criar situações para que um vá para a direita e o outro vai para a esquerda. E alguém vai dizer, pastor, o ideal então é o centro. Não, irmãos, não tem centro, não tem esquerda, não tem direita. O que tem é a volta de Jesus. Amém. Nós não estamos esperando o governante que vai melhorar esse mundo. Eu posso ter minha convicção, posso votar em quem você entendeu, mas eu não posso ter uma ideologia mundana de um reino temporal, irmãos. Não posso. Se eu estou esperando que um governante vai melhorar esse mundo, é um conceito mundano, impedindo meus olhos de ver a proximidade da vida de Cristo.
Eu quero que o governo ele estenda um pouquinho mais a história negra desse mundo. Então, muitos não reconhecem porque tem projetos com este mundo. Tem sonhos com este mundo. E aí o que acontece? Enquanto nós estivermos sonhando com este mundo, nós não vamos perceber que este mundo, irmãos, está indo para o colapso. Que Deus nos ajude a entender isto. E agora vamos aqui à parte final, né? A mensagem da justiça de Cristo, irmãos. Isso aqui para mim é o supra-sumo de tudo. Tá? A mensagem da justiça de Cristo. O que é a mensagem da justiça de Cristo? Tá? É a mensagem do terceiro anjo. E o que é a mensagem do terceiro anjo? A guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Só para a gente recapitular alguma coisa aqui, tá? O Espírito de Profecia diz para nós que Jesus poderia ter voltado no contexto de 1854. Por quê? Naquele tempo, Jesus entrou no Santíssimo, a igreja de Deus, um grupo que resistiu, o desapontamento, permanecendo fiel a Deus, começou a ter a luz relativa às mensagens que estão contidas na mensagem do terceiro anjo. Aí vocês já sabem, já pregamos muito sobre isso, né? O juízo investigativo, a lei de Deus, a lei de Deus, o sábado, a reforma de saúde, o verdadeiro estado dos mortos. Esses são os pontos distintivos da mensagem do terceiro anjo. Todas essas doutrinas, elas estão envelopadas, vamos dizer assim, dentro do contexto do santuário celestial, do lugar santíssimo, do último compartimento do ministério de Cristo. Tá? Mas a coluna que sustenta tudo isso, irmãos, é a justificação pela fé. Então, no contexto de 1854, se a igreja avançasse no poder do Espírito Santo, tá? No clamor da meia-noite, que o Espírito Santo se manifestou no clamor da meia-noite em 1844, Jesus teria voltado naquela época. Mas o que aconteceu? A irmã White diz lá no Grande Conflito que, à medida em que as verdades foram aparecendo, o sábado foi aparecendo, se perdeu muito tempo gastando com discussões, né? Muitos irmãos resistindo ao sábado. Não, nós guardamos o domingo, né? O mundo guarda o domingo e agora nós estamos tendo uma nova luz. Então a igreja precisou de tempo. A coisa não aconteceu da noite para o dia, né? Então foi consolidando as doutrinas de Deus, foi fortalecendo as doutrinas de Deus. E chegou um momento que a igreja, ela então, vamos dizer o seguinte, né? Aí as doutrinas distintivas da mensagem do terceiro anjo ficam muito claras para a igreja de Deus. Tá? Mas a igreja dava pouca ênfase na fé de Jesus, na justificação pela fé, na centralidade de Cristo como Salvador. E aí o que acontece? E aí no contexto de 1888, Minneapolis, né? E aí uma conferência geral naquele tempo, aí Deus levanta lá 2 homens, 2 pastores, e eles vão dizer, olha, nós só temos uma maneira de chegar até o céu, é pela cruz. É pela justiça de Cristo, é pelo poder salvífico de Cristo, é pela graça de Cristo. A igreja deu uma ênfase na lei de Deus, agora a igreja estava dando uma ênfase na fé de Jesus. Jesus nos aceita, não porque nós somos merecedores, mas é pelo seu amor, pela sua misericórdia, e quando aquele que chega arrependido, lança-se aos pés de Cristo, ele vê o perdão e a graça de Cristo. Então esse pacote, amém? Esse pacote, irmãos, né, dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus agora estava perfeita, né? Olha o cenário para a vinda de Cristo. Olha o cenário para a vinda de Cristo. E a serva do Senhor vai dizer, olha, né, que se não fosse a contenda, né, ou que houve uma resistência de alguns que não aceitaram a mensagem de justificação pela fé, a igreja vai dar uma ênfase agora na centralidade da salvação de Cristo, a cruz, e vai esquecer a lei de Deus. E novamente a igreja caiu numa contenda.
E a serva do Senhor vai dizer, olha, Satanás obteve êxito em afastar, em grande medida, a chuva que regaria a terra, a chuva serôdia. Então, a serva do Senhor, naquele tempo, ela via a mensagem do terceiro anjo se avolumando no alto clamor. E ela vai dizer, você já conhece o texto, mas esse texto aqui irmãos, é para a gente estudar, reestudar, memorizar. Tá? Olha o que ela vai dizer. O tempo de prova está exatamente diante de nós. O tempo de prova é esse, o decreto dominical. Então, na época da irmã White, ela já cria que o decreto dominical estava acontecendo nos seus dias. E ela, em algum momento, ela estava fazendo reuniões com a igreja, como que a igreja iria se fortalecer e se preparar também com a questão do decreto dominical. Talvez nós estivéssemos vivendo naquela época, ela ia dizer, irmão Dalício, né, não saia para trabalhar no domingo. Não cria alguma dificuldade, né, no momento aqui, diante de tantas leis que estão sendo opressivas contra nós, né, mantenha uma cautela no seu sítio, né, não precisa se abrir assim, deixa as coisas acontecerem, né? E ela começou assim a lidar com a igreja nesse sentido, né? Porque ela via, e ela dizia, olha, está diante de nós. E ela diz o seguinte, né? Pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, tá? Então, a justiça de Cristo, o que é? É a graça de Cristo que nos perdoa. É a graça de Cristo que nos reconcilia. Então, nós somos aceitos pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, só existe uma maneira de nós chegarmos até o céu. Pela fé em Jesus. Amém. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Pastor, e a obediência? A obediência tem que ser fruto de uma fé que opera por amor. Tá? Tem que ser fruto de uma obediência voluntária para Deus. Tem que ser fruto de uma demonstração daquilo que a gente olha para a cruz do Calvário e diz, Senhor, o Senhor me resgatou, o Senhor perdoou, me perdoou. Então agora eu rendo diante de Ti, Senhor, uma obediência voluntária, uma obediência prazerosa, uma obediência movida pelo Espírito Santo, uma obediência que o Senhor trabalha no meu coração. E quando isso acontece, irmãos, o que começa a acontecer? A vida começa a revelar a justiça de Cristo. O fruto da graça de Deus operando no coração da pessoa. E ela diz, o Redentor que perdoa os pecados, né? Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra. Então vejam bem, irmãos, né? É a justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados, a centralidade da cruz do Calvário, tá? E quando o ser humano se volta para a cruz do Calvário, ele vai se voltar para a lei de Deus. Não tem evangelho sem a lei de Deus. E não tem a lei de Deus sem o evangelho. As duas coisas se harmonizam na mensagem do terceiro anjo. Tá? E quando ela viu essas duas coisas juntas, né? Ela diz, olha, aqui está o princípio da luz do anjo, cuja glória é de encher toda a terra. Então, para a serva do Senhor, Apocalipse 18, quando diz que desce do céu um anjo que vai encher a terra com a glória de Deus, ela diz, é para agora, irmãos. O tempo de prova já está aqui, as leis no Senado norte-americano estão acontecendo. Alguns pastores estão tendo dificuldades aqui, né? E o que aconteceu? Passou o contexto ali de 1888, 1890 e assim por diante, 1900 e pouco, e o decreto de 90. Satanás, ele olhou para a igreja e disse, esta é a hora do decreto. Então, em algum momento, né, Satanás olha a agenda de Deus e ele trabalha sobre a agenda de Deus. Por que ele não colocou o decreto dominical ainda? Num conselho laodiceano morto, como nós estamos, eu estou. Ele nunca vai colocar decreto dominical. E por que o decreto dominical está próximo nosso? É esse despertamento que está acontecendo na igreja adventista. E vamos aqui recordar algumas coisas. No ano de 2010, quando o nosso presidente da Associação Geral foi num púlpito, depois de ser eleito, ou antes de ser eleito, não me lembro mais, mas foi depois de ser eleito, e ele disse para a igreja, olha, reavivamento e reforma é o caminho de Deus. Você vai estar na justiça de Cristo. Então, irmãos, aquilo ali foi um tocar da trombeta.
e um reconhecimento oficial que veio de cima para baixo. O reavivamento e a reforma de vida são coisas que preparam a igreja para a chuva ser hoje. Então Satanás ele tem um olho no mundo, ele tem um olho no calendário de Deus e ele tem um olho na igreja de Deus. E quando ele vê homens e mulheres rompendo os laços com esse mundo, quando ele vê homens e mulheres arrumando as malas para ir para o céu, homens começando a aspirar a pátria celestial mais do que qualquer afeição terrena aqui, opa, é a hora. É a hora. Então não tem mais, vamos dizer assim, reavivamento e reforma é a última chamada de Deus para a sua igreja. E quando a sua igreja reage, a igreja de Cristo, Satanás ele começa agora a colocar em ação a sua estratégia para perseguir e oprimir o povo de Deus. Irmãos, é aqui que nós encontramos no fim de todas as coisas, né? A mensagem do terceiro anjo avançando, né? Os corações se rendendo a Cristo, a igreja começando a entender o ministério do Espírito Santo. E aqui eu vou terminar. Vamos falar um pouquinho durante esse final de semana sobre o ministério do Espírito Santo. Não adianta nada eu conhecer todos os eventos finais. Gravem isso. Eu posso fazer aqui gráficos e mais gráficos dos eventos finais. Eu posso conhecer os detalhes do livro Eventos Finais. Eu posso ser um seguidor dos maiores e bons pregadores que nós temos hoje na internet. Nós temos alguns homens que estão tocando a trombeta mesmo, tá? Eu posso conhecer tudo isto. Se eu não tiver uma experiência com Cristo, com o Espírito Santo, eu não vou sobreviver. Vou falar com o pastor, com toda essa experiência pastoral sua, com todo esse conhecimento que você tem no Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver trabalhando na sua vida, você não vai resistir no momento final. Se você não tiver no plano de Deus, na agenda de Deus, e o que é estar na agenda de Deus? É estar se preparando para a chuva serôdia. E o que é estar preparando para a chuva serôdia, irmão? É estar preparando para o alto clamor. E o que é estar preparando para o alto clamor? É estar preparando para dar a última mensagem para esse mundo, o último grito para esse mundo. E a igreja preparando para atravessar o tempo de angústia. Então, se eu não tiver essa experiência com o Espírito Santo, que é uma experiência com Cristo, então vamos falar um pouquinho disso no final de semana. Então, veja bem, eu posso sair daqui dizendo, olha, os eventos finais estão dizendo meus olhos, né? Eu estou vendo as coisas, estou enxergando agora, mas se na hora da prova, a justiça de Cristo não é uma realidade da minha vida. O Espírito Santo é somente um ser que eu creio nele, tá? Mas ele não faz, ele não atua na minha vida, eu não vou sobreviver. Isso é pesado, irmãos. Que nós tenhamos, né, um carinho todo especial ao ministério do Espírito Santo. Que nós vejamos o Espírito Santo, irmãos, como este ser que nós não sabemos definir muita coisa dele, ou quase nada. Nós não o vemos fisicamente, nós só vemos os efeitos dele como vento, mas ele é real. Amém. Uma pessoa. E ele vem para trabalhar em nossa mente. Amém. E ele vem para colocar a norma de justiça que Deus quer. Amém. Ele vem para colocar a consagração de vida que Deus aceitará. Ele vem para cortar todas as afeições que nós temos nesse mundo, irmãos. E o Espírito Santo corta. E coisas que a gente nunca imaginou. O Espírito Santo vai lá e vai cortar. E ele vai colocar a excelência de Cristo em nossa vida. Amém. E ele vai colocar um amor por Jesus em nossa vida. E ele vai colocar um amor com a palavra de Deus, irmãos. E o Espírito Santo vai trabalhar para a gente voltar para o Espírito de profecia.
E voltando para o Espírito Vicia, nós vamos enxergar mais a palavra de Deus. E aí nós vamos vendo as coisas de Deus, irmãos. E aí o Espírito Santo vai, com o azeite celestial, ele vai untando os nossos olhos espirituais, e nós vamos enxergando as coisas, irmãos. E essas coisas é que traz a ira de Satanás. É isso que vai trazer o decreto dominical, irmãos. Juntamente com o fim de todas as coisas. Com o tempo que é abreviado, com o tempo que é encurtado, né? Então, irmãos, as duas agendas, elas estão caminhando para chegar no seu ápice final. Que nós saímos daqui nesse final de semana, tá? Desejosos de termos uma vida ao lado de Cristo. Amém. Desejosos de termos uma consagração de vida. De termos um viver assim voltado para Deus. E dizer para Deus: Senhor, tira qualquer afeição que eu tenho com este mundo. Tira, Senhor, qualquer projeto de vida ambicioso que não é da tua vontade, Senhor. Tá? Para que eu coloque tudo no teu altar, Senhor. O Senhor vai dizer para mim o que o Senhor quer da minha vida. Senhor, não sei, o Senhor sabe. O Senhor tem uma visão mais ampla. O Senhor tem uma visão mais ampla. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa noite. E que nós possamos ajudar as nossas igrejas. As igrejas de Deus, que são as igrejas que nós fazemos parte do companheirismo. Tá? Para que nós possamos ser instrumento de Deus, para que como igreja nós avancemos. Amém. O tempo está sendo abreviado. Tá? O tempo está sendo encurtado. Talvez seria a resposta mais correta, tá? A pergunta mais correta, ou a ênfase mais correta. Então veja bem, e Satanás sabe disso. Nós estamos no fim de todas as coisas. Que Jesus me ajude a entender isso. Ver com os olhos de Deus. E daqui para frente, irmãos, nós andarmos na orientação de Deus, na palavra de Deus, nas orientações de Deus. Que o Santo e Bom Espírito nos ajude. Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Nós precisamos da tua presença. Amém. Nós não podemos viver a dimensão da lei de Deus sem a tua presença. Nós não podemos nem discernir as nossas próprias faltas. Nós não podemos dizer nem aonde nós estamos errando na sua profundidade. Nós precisamos entender o grande propósito de Deus. Amém. Jesus está voltando. Nós precisamos do Espírito Santo. Vem, Santo Espírito. Bondoso Pai, nessa noite nós rogamos a Ti, Senhor. Amém. Para que nós tenhamos olhos, Senhor. Amém. E vejamos como Tu queres que nós possamos enxergar. Amém. Nos dê uma visão, Senhor, da excelência de Cristo, Senhor. Amém. Dos encantos da pessoa de Jesus, Senhor. Amém. Santo e Bom Espírito, nos ajude a compreender, Senhor, a importância da justiça de Cristo em nossa vida. Amém. Dos momentos finais que nós estamos vivendo aqui, Senhor. Amém. Desperta-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Jesus.